Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é José Naves e esse é o Dev Drops, o seu podcast sobre desenvolvimento de software. Esse episódio demorou mais do que o previsto, mas aqui estamos afinal. Agradeço todas as mensagens recebidas, todos os feedbacks e novamente vocês podem seguir e interagir conosco usando o Twitter ou Instagram. Os dois têm o mesmo ID, Dev Drops Podcast. E agora, sem mais enrolação, vamos ao episódio. Bora pro cast. O tema do episódio é Flutter. Flutter é um framework para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, ou seja, com ele você pode criar apps para Android, iOS e Fuchsia. E nada também impede que isso seja portado para outras plataformas, por exemplo, desktop. Flutter foi criado pelo Google e é mantido como um projeto de código aberto. Não tem como falar de Flutter sem comparar com o React Native. Hoje o React Native está em grande demanda e por vários motivos. Ele tem o Facebook como criador, a comunidade muito ativa, é open source, existe a possibilidade de migrar desenvolvedores de React Web para mobile. Isso é uma coisa que eu não concordo muito, mas vamos lá, muita gente adota essa estratégia. Mas o principal motivo é produzir aplicativos multiplataformas para Android, para iOS, usando uma mesma base de código, o mesmo time de desenvolvedores. Quem já desenvolve com o React Native sabe que nem tudo são flores. A plataforma ainda está sendo construída e a cada mudança de versão são muitas dores de cabeça. E é bom lembrar que essas mudanças são mensais, ou seja, cada mês sai uma versão nova do React Native. Normalmente não optamos por atualizar para a nova versão, porque algumas coisas vão quebrar e a gente não quer perder tempo com isso. A maior parte dos problemas do React Native está relacionada com os módulos nativos. Os desenvolvedores têm que fazer o link, têm que editar algum arquivo na plataforma nativa, seja Android ou iOS, e isso é a maior causa de problemas. Existe um projeto chamado Expo, cujo objetivo é abstrair todos esses problemas que a gente tem com módulos nativos. Ou seja, para o desenvolvedor não existe mais nada nativo, é tudo Expo, é tudo JavaScript. O Expo pode te atender 50%, 60%, até 70% dos casos, mas quando você precisar de um módulo nativo, você vai ter que abandonar o Expo e aí teus problemas podem voltar. O Expo vem evoluindo bastante e, na minha humilde opinião, ele vai ser o que a plataforma React Native deve ser. Você praticamente nunca vai precisar mexer com o módulo nativo, nem precisa saber da existência. Só em algum caso muito particular você vai ter que apelar e criar seu módulo nativo, mas a maior parte dos casos de usos que a gente encontra em mobile já vão estar sanados pela plataforma. Em outras palavras, o futuro do React Native é o Expo. Voltando para Flutter, ele também tem um sistema de extensão parecido com o React Native, só que eles chamam de plugins. É ali que você pode estender a plataforma com código nativo ou não, né? Pode ser só um componente visual. Em Flutter a gente chama de widgets em vez de componentes. Flutter tem a vantagem de aprender com os erros de React Native. O que quero dizer com isso? As plataformas são bem parecidas, os propósitos são os mesmos, então o Flutter ele deve olhar para todas as dores dos desenvolvedores de React Native e tentar fazer diferente, tentar fazer melhor. E eu acredito que eles estão fazendo isso. Continuando com a comparação entre as duas plataformas, tem muito mais similaridades do que diferenças. Por exemplo, os dois são baseados em componentes. Em React Native a gente tem dois tipos de componentes, os funcionais que não mantêm estado e os de classe que mantêm estado. Em Flutter é a mesma coisa, só que chamamos de widgets. Temos os widgets stateless, que não têm estado, e os stateful, que mantêm estado. Nas duas plataformas a gente vai fazer aplicações reativas, ou seja, quando você mudar o estado de um componente,
tua aplicação vai ser renderizada novamente. Então, em resumo, para quem já conhece React Native, que é para quem já trabalhou com React Native, vai se sentir em casa com Flutter. É claro que existem diferenças, o ferramental é outro, a linguagem é outra, isso são pequenos detalhes que não vão impedir ninguém que saiba React Native tentar a vida com Flutter. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com Flutter. Eu ainda não publiquei nenhum aplicativo, mas já andei brincando um pouco e aqui são as minhas primeiras impressões. Primeiro eu vou falar o que eu achei legal em Flutter. Uma coisa muito legal é que ele adota a programação reativa, ou seja, a interface, a UI é baseada em propriedades e estado, assim como no React Native. Então, se vocês alteram o estado de um componente ou de um widget, a tua UI vai ser redesenhada. Diferente do React Native, não existe bridge, ou seja, todo o código que você faz em Dart para o teu aplicativo em Flutter, ele é compilado nativamente usando uma tecnologia chamada Ahead of Time, AOT. Isso vai se traduzir numa excelente performance em relação ao React Native. Existe Hot Reload e ele funciona. Então, se você estiver fazendo um código, alterar qualquer coisa, um texto, uma propriedade e salvar, a UI já vai refletir essas alterações. Você não vai precisar esperar aquele longo ciclo de desenvolvimento e compilação, instalação do teu aplicativo, como acontece no desenvolvimento nativo. Isso aumenta muito, mas muito a tua produtividade. Plugins, eles servem para ampliar a plataforma. Novos componentes de UI, novas funcionalidades, nativas ou não, elas vêm na forma de plugins em packages, mais ou menos como são os módulos NPM para React Native. Ferramental, você pode usar para desenvolvimento o Visual Studio Code ou mesmo o Android Studio com alguns plugins. Eu prefiro usar o Visual Studio Code porque ele é mais leve e dá conta do recado do mesmo jeito. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu não achei legal. Para mim, criar UI programaticamente é um pé no saco. Eu prefiro muito mais usar uma linguagem markup tipo XML ou mesmo JSX. Quando você começa a mexer com Flutter, você vai começar a criar uma interface com muitos componentes. Você vai observar um padrão que a gente costuma chamar de Hadouken, que é algo bem parecido com callback, e você vai fazendo callback dentro de callback. Você vai começar tendo o seu código todo aninhado e ele vai crescendo para a direita. Isso é horrível para a leitura e para a manutenção, gente. Uma forma de minimizar isso é você decompor sua aplicação em vários widgets menores. Decomponha sempre, então você terá menos código Hadouken. Eu imagino que o Google, a própria comunidade, vai trazer um editor visual, assim como aconteceu com Constraint Layout para o Android. É uma diferença muito grande em produtividade quando você usa uma ferramenta visual do que ter que ficar escrevendo código para UI. Por último, a gente tem mais uma linguagem para aprender. Para gente que já é poliglota, cada hora está mexendo numa plataforma, uma linguagem diferente, isso não é problema. Mas na verdade isso tem uma curva de aprendizado que não é muito íngreme. Para quem já mexe com JavaScript, com Swift, com Kotlin, não vai ter muita dificuldade em mexer com Dart, não. Ela é bem tranquila de se aprender, ela foi criada por volta de 2011 e o foco era substituir o JavaScript no browser, iniciando pelo Chrome, só que houve muita crítica e eles voltaram atrás. Isso nunca aconteceu, né? Hoje a gente consegue fazer uma transpilação de código Dart para JavaScript e aí você roda Dart no browser. Mas aí eles aproveitaram essa mesma linguagem como a linguagem oficial do Flutter.
falar agora sobre o mercado de trabalho para Flutter. Eu acho que ainda está muito cedo para falar sobre isso. Aqui no Brasil eu tenho visto alguns aplicativos feitos por desenvolvedores independentes, alguns de agências que estão experimentando tecnologias novas, mas ainda não vejo nenhuma vaga aqui pedindo Flutter. Mas semana que vem, no dia 4 de dezembro, vai acontecer em Londres o Flutter Live. Vai ser o maior evento de Flutter do ano, organizado pelo Google, e eu aposto com vocês que a versão 1.0 estável do Flutter vai ser lançada junto com mais outras novidades. O evento vai ser transmitido pelo YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Bom, e para fechar, eu acredito que 2019 vai ser um ano decisivo. Eu acredito que ele vai continuar ganhando espaço, vai ter alguma migração de alguns desenvolvedores que não estão satisfeitos com React Native para Flutter. Como eu faço para aprender Flutter? Existe muito material no próprio site do Flutter, tem alguns tutoriais, tem vídeos, tem um curso na Udacity gratuito, tem vários vídeos e até um canal no YouTube sobre Flutter, além de alguns cursos pagos da Udemy. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também nas redes sociais do podcast. Google Fuchsia. Não dá para falar em Flutter e não falar do Google Fuchsia. O Google Fuchsia é um sistema operacional nem tão secreto do Google. Dizem que ele vai substituir o Android em menos de 5 anos. Outros dizem que é a evolução do Chrome OS. Dizem que é um sistema que vai funcionar tanto em mobile quanto em desktop. Com o Flutter você consegue desenvolver também para esse sistema operacional novo. Para mim tudo isso são especulações. Como qualquer projeto no Google, muita coisa nunca ganha o mercado. Pode ser que o Fuchsia seja apenas um projeto de laboratório. Para mim é bastante complicado o Google matar o Android. Para mim o que pode acontecer é o Google pegar essas tecnologias que eles estão testando com o Fuchsia e embarcar isso no Android. Eles praticamente poderiam reescrever o Android, trocar tudo que tem debaixo do capô, vamos falar assim. Lançariam isso como uma versão nova do Android, totalmente redesenhado, manteriam uma compatibilidade retroativa com os aplicativos escritos anteriormente para o Android, e para os desenvolvedores o Google poderia lançar um novo SDK, simples assim. E agora eu me despeço de vocês, peço desculpas pelo atraso na liberação desse episódio. Sigam o podcast nas redes sociais que estão aí, compartilhem com seus amigos, enviem mensagens, elogios, sugestões, reclamações e até o próximo episódio. Bye!